Olá, pessoal! Como é bom estar com você aqui, reconstruindo as suas emoções. Com certeza, aqui na TV Mundo Maior. Esse programa vai ao ar às 19 horas, todos os sábados, e tem 2 reprises ainda. E se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, anote aí o telefone para você enviar qual é a sua história, relatar, contar a sua emoção, o que está acontecendo com você, qual é o seu conflito, pelo WhatsApp. Então, anote 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado a sua história estará aqui, ó, reconstruindo com a gente. Até lá. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa querida, uma pessoa muito especial para falar com vocês. É a Jane Angelice. Ela é terapeuta e vem bater um papo gostoso sobre a história de hoje. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jane. Muito obrigada. Sempre agradeço a oportunidade de estar com vocês, falarmos das nossas vidas e da vida de quem, né, nos procura. Com certeza. E hoje, o relato que nós estamos trazendo é de uma moça de 34 anos. Ela é formada em marketing e jornalismo e é solteira. E ela diz assim, que ela vive de muita paixão. Tudo que ela faz na vida dela tem que ser com muita paixão mesmo. Então, ela pergunta, ela já questiona logo de começo. Isso está errado? Viver de paixão? E ela diz assim, que todas as campanhas que ela fez de publicidade foram sucesso porque ela fez com muita paixão. Ou pelo tema, ou pelo produto, ou até mesmo pelo cliente. Mas tudo tem um tempo de durabilidade. E essa paixão dura geralmente 2 anos, 3 anos. E ela tem que ter um novo projeto e tem que estar muito apaixonada por esse projeto. E ela disse que se preocupa, porque tudo na vida dela tem começo, meio e fim. Então, a grande preocupação dela é que, de repente, como é que ela vai criar raízes? Como é que ela vai constituir uma família? Se ela pensa sim em ter filhos, mas os filhos não vão poder ter uma durabilidade de 2, 3 anos. E como é que ela vai fazer? Porque ela vai ter aquela paixão, o relacionamento acaba e os filhos continuam para a vida inteira. Então ela disse, será que tudo isso está certo, está errado? Se a vida é exatamente isso, tem começo, meio e fim, e a vida termina, né? A encarnação termina, a vida não. E outra coisa que ela diz que é muito importante, ela diz que viver sem paixão é a mesma coisa que mergulhar numa piscina sem água. É realmente, ela é bem poética, inclusive, né, Jane? Ela escreve muito bem. Não à toa ela trabalha com marketing, né? É. E então, ela escreve bem e fala da sua história de uma maneira que faz a gente refletir e trazer para esse nosso encontro alguns temas que são importantes e que atravessam mesmo, que trazem dúvidas. Chega a ser normal. Um deles é a impermanência. Perfeitamente. É a transitoriedade. Nós vivemos num mundo onde tudo, absolutamente tudo, se estivermos falando no nível da matéria, é transitório, é passageiro. Não tem como ser diferente. Tudo que vive nesse nosso planeta um dia acaba. Tem um tempo de duração mais curto, mais longo, a gente não sabe, a gente não tem essa informação.
A bem da verdade, na relatividade que a gente tem aqui também, o que é curto, o que é longo. A gente nunca sabe o tempo que vai levar a nossa, não digo a nossa vida, porque a nossa vida ela é eterna, mas a nossa encarnação, se ela vai ser curta, se ela vai ser longa. Mas isso que ela fala é importantíssimo, que é viver com paixão, porque isso é motivador. Isso deixa você fazendo as coisas com vontade, com prazer, buscando realizar. Isso é importante. Existe um conteúdo importante quando a gente fala de paixão. De alguma forma, alguns termos, eles são, se é que a gente pode dizer assim, bem entre aspas, são demonizados. Sim, Um deles é a paixão. é verdade. Porque a gente pode entender equivocadamente que paixão é alguma coisa errada. Efêmero, E é uma coisa que não contribui para fugaz. nada, ou faz com que a gente faça escolhas equivocadas. A depender de como nós estamos nos colocando, de como essa paixão é sentida e vivida na experiência, ela vai trazer consequências boas ou consequências ruins. Agora, a paixão, considerando a paixão como algo, como você mesma falou, que nos movimenta, que nos coloca para frente, que faz com que a gente se entregue de corpo e de alma para algum projeto, para alguma coisa, seja esse projeto no campo profissional, seja esse projeto no campo pessoal. Isso é muito importante, porque às vezes, pela falta de paixão, não há entrega. A gente não está inteiro naquele momento, naquela história, naquilo que a gente está fazendo. A questão é o equilíbrio que se pode dar a isso que se sente. Paixão é importante, mas a intensidade da paixão, ou seja, se é que a gente pode chamar assim, aquele fogo, de alguma forma, deixa de estar aceso. E aí, por conta disso, a gente perde o interesse, está havendo um desequilíbrio na forma como eu entendo a vida e como eu me dou para a vida, para as Porque experiências da vida. a paixão, ela é o princípio, é uma chama que se acende, despertando o nosso emocional, que é a primeira parte do nosso sentimento, que é o emocional, e acionando depois, sim, as raízes, fazendo raízes, formando raízes, que é o sentimento, que é o amor. Então, é a solidez de uma relação. Então, não é que a paixão tenha fim, é que você precisa aprender a alimentar essa chama e fazer com que ela continue acesa e transforme tudo aquilo que você teve de vida, de impulso, de motivação em amor. Me ocorre. Amor pelo trabalho, amor por tudo. Perfeito. Me ocorre quando ela fala, quando ela traz no relato a questão dos filhos, uma emoção básica que me parece acontecer e que ela talvez não tenha dado conta, que é a do medo. Porque o medo pode trazer, estar embutido nessa questão do aprisionamento que ela não menciona no relato, mas que pode estar ali sem que ela tenha percebido. Ou seja, quando ela traz os filhos, e a gente até brinca, filhos são para sempre, e não importa mesmo a idade que eles tenham, são para sempre, não é, Iraci? Exatamente. A gente pode, quer dizer, ela pode estar ali com um medo de ficar aprisionada numa história que dura para sempre. Para sempre a gente está falando, claro, enquanto a vida terrena durar, mas numa história que dura para sempre. E será que a gente está querendo, a gente está pronto para viver alguma coisa que vai durar? Porque alguma coisa que dura, isso não tem como escapar. É uma lei. Tem altos e tem baixos. Porque a vida
é uma gangorra, uma roda gigante. A gente pode criar a analogia que a gente quiser, o que vem à nossa mente, mostrando que tem altos e baixos, momentos de muito ardor, mas momentos de calmaria também. É importante a gente viver tudo na vida, Com certeza. a gente conhecer as experiências todas. Então, muita intensidade pode trazer desgaste emocional e, consequentemente, físico. Então, quando eu vivo nesta necessidade de estar sempre com esse up, ou seja, tem que estar tudo muito no alto, alguma coisa eu estou deixando de enxergar, porque eu acabo me voltando muito para fora. O mundo, ele é muito sedutor. Nossa. O mundo material tem luzes, tem cheiros, tem gostos absolutamente sedutores para espíritos nesse estágio de aprendizado. E aí a gente fica voltado para fora. E quando a gente está muito voltado para fora, a gente não está se permitindo olhar para dentro. É um medo, de repente, de que os filhos sejam uma paixão passageira, né? E, nossa, que gostoso, que bacana, curtir esse momento da gravidez, curtir esse momento do bebezinho, tá crescendo, tal. Mas é uma transição contínua, não é uma coisa fixa. Você não parou para pensar nisso, porque você não vai ter muito tempo para curtir 2 anos, 3 anos o filho e ele continuar aquela coisinha pequenininha, fofa, pelo resto da vida. Não, são fases e outra fase, e você vai automaticamente se apaixonando por cada fase da vida. A vida da gente é construída de fases, de ciclos. Não é isso? E os filhos vão exigindo de nós demandas, né? A cada fase da vida dos nossos filhos, quando eles são bebês, crianças, adolescentes, jovens, eu tenho filhos que já passaram por algumas fases e a gente vai se dando conta de que as demandas vão se modificando. E filhos são uma enorme oportunidade de aprendizado. E é interessante que você tá falando disso. Se a gente para e olha para trás, eu também tenho filhos e já passaram por várias fases, e então quando a gente olha, a gente fala assim, tem a fase que é bonitinho, que está aprendendo a andar, está aprendendo a andar de bicicleta, e você curte aquilo, aquele momento com aquela criança. Daqui a pouquinho, passou essa fase, e eles estão numa fase de escola. Tudo é novo, escola, então você tem que levar, tem que buscar, você tem que ajudar a estudar, a ensinar e não sei o quê. Então, é uma fase que vai movimentar a sua vida com o novo novamente. Daqui a pouquinho, eles vão criar asas ali e estudar sozinhos. E é um outro ciclo que vai entrando no ciclo da adolescência, e aí vão descobrindo a vida, e aí eles vão achando que eles vão mudar o mundo todo porque está tudo errado. Eles que sabem o certo. Pai está errado, mãe está errado, vizinho está errado, tudo está errado. E aí é uma nova fase de você mostrar para eles também um novo ciclo na sua vida. Né? Então, é verdade. Tem essa mudança toda, tudo é impermanente na nossa vida. Nada é do começo ao fim da mesma forma, né? É uma exigência contínua quando a gente fala de filhos. E aí agora você finaliza a sua fala com uma reflexão que eu considero importante. Nós olhamos para tudo à nossa volta e a gente acha que tudo é igual, que está tudo ficando igual. Mas isso é mera ilusão de ótica. Tudo no mundo vibra. Vibra e se movimenta de forma contínua, assim como o nosso corpo. O nosso corpo está em constante evolução. A gente não está vendo aqui as nossas células envelhecerem, mas elas envelhecem, porque estão em movimento.
é da vida o envelhecimento de um ser vivo, seja esse ser vivo um vegetal, um animal, um ser humano. Vai acontecer. Então, tudo está em movimento. A gente hoje sabe, tem certeza absoluta de que a Terra gira em torno do Sol, não é verdade? Mas você vê a Terra girando? Exatamente. A gente não vê. Então, tudo se movimenta. Você vê o ar que você respira chegando, entrando, saindo, você fazendo aquele pensamento, vou respirar agora vou... É tudo automático. É tudo automático. E aí, funciona. a vida, quando a gente está voltado muito para fora, é puro automatismo. A gente não está enxergando a vida como ela é e o seu propósito real. Tem uma primeira pergunta que acontece no seu relato viver com paixão é errado? O que é certo? O que é errado? A paixão, como a gente costuma dizer, como qualquer outra emoção e sentimento, é neutra. Ela não tem nada de errado e ela não tem nada de certo. Por princípio, ela existe e ela é. Agora, a condução que eu dou para a minha paixão, a condução que eu dou para o meu medo, para a minha tristeza, para a minha alegria, isso vai fazer diferença na minha vida. Então, tem uma questão, uma pergunta que não quer calar. Qual é o propósito da vida? Exatamente. Olha só, a gente pode viver um casamento de 10, 20 anos, amando profundamente e sendo apaixonado o tempo inteiro, renovando aquela paixão, saindo para namorar, se curtindo, fazendo muitas coisas diferentes. Não tem coisa mais gostosa. Vivenciar o beijo na boca. O beijo na boca, não é só quando você está namorando antes de casar e depois disso já não existe mais. Gente, que coisa mais gostosa que beijar na boca. É uma delícia. Eu faço isso tudo quanto é lugar. Estou no restaurante, eu beijo na boca, eu vou para o cinema, eu beijo na boca, eu saio, eu beijo na boca. Por quê? Porque eu vivo o meu amor com a chama da paixão acesa também. Não é isso. É alimento, né, que a gente vai dando para uma relação. Então, tudo tem início, meio e fim? Tudo tem início, meio e fim. Agora, o tempo que isso vai levar, né? Esse meio pode ter uma duração curta. Eu não falo nem fim, eu falo transformação. Fim que eu quero dizer no sentido quando a gente está sempre olhando no nível da matéria. Exatamente. É sempre, toda vez que a gente fala do fim de alguma coisa, é sempre nessa dimensão da matéria. Porque se a gente olha para a dimensão espiritual, não existe fim para nada, não é? E a gente mesmo, se a gente olhar dentro da existência corporal, nós vamos nos dar conta de que nós vamos vivendo, como você falou, ciclos, e a gente vai vivendo morte e renascimento ao longo de toda a existência. Porque a criança que eu fui, ela tem que dar espaço para o adolescente vir, o adolescente que eu fui tem que dar espaço para a jovem vir, a jovem que eu fui tem que dar espaço para a mulher madura, e assim sucessivamente, até o pôr, né, do sol, até o pôr do sol que pode representar o final da existência corporal. Agora, no nível espiritual, tudo continua. A paixão continua também. Exatamente. É tão interessante isso. Eu gosto de quando a gente fala da paixão continua no mundo espiritual, porque a gente às vezes fica pensando que tudo é nosso. E aí eu fico pensando, bom, nós somos espíritas, espíritas são reencarnacionistas. O que isso quer dizer? Temos múltiplas existências, existências onde vivemos o gênero feminino ou o gênero masculino, onde tivemos também tantos companheiros ou companheiras. Então, quantas paixões! Quem é que... Exatamente. Então, a gente diz, o meu marido, minha mulher, meu companheiro, minha companheira, meu como, cara pálida, né? Pode ser sim, por muitas encarnações, como em algumas situações que nós já vimos. Exato. De repetição, até para o próprio aprendizado, não era assim? Da nossa vida, onde nos foi mostrado algumas situações e que a gente sabe que a gente vem
já em algumas Repetindo. encarnações juntos. Então, na verdade, a gente está fazendo o quê? A gente está repaginando só o estereotipo. O conteúdo, a gente continua com ele, mas a gente está repaginando aquilo que está fora, né? Então, o casal vai, se encontra numa outra relação, num outro momento, e se reencontra naquela mesma encarnação, parte para uma outra encarnação, vem como esposa, marido, seja lá o que for, ou tem constitui uma família e depois dali constituiu um núcleo necessário que era para ter essa lapidação necessária e dali se estende um pouquinho mais e um reencontro com uma repaginação que já vem do passado também. Quantas vezes isso acontece na vida de todo mundo? Inúmeras. É da vida de todos nós, porque o aprendizado ele é o mesmo, com experiências singulares, porque nós somos seres diferentes, que vivemos as mesmas experiências de forma diferente, mas essa situação que você trouxe, ela acontece com todos nós. Então, me ocorre também fazer uma reflexão com a nossa amiga, né, com a nossa companheira que trouxe a história. O que ela busca na vida? Qual é a busca? Porque tem um momento que talvez seja exatamente esse momento que você esteja vivendo, que a gente pergunta, ok, o que eu estou fazendo aqui? Exato. Que história eu trouxe para viver? Qual é o propósito da minha vida? O que eu vou fazer com a minha vida, já que eu estou entendendo, porque se você mandou a história, você, de alguma forma, essa forma de viver a vida está te trazendo algum nível de desconforto. Não é? Está fazendo com que você se pergunte, mas tudo meu é tão intenso, se não tiver muita paixão para mim, não tem valor? De alguma forma, isso está começando a te desconfortar. Senão você não estaria buscando uma orientação, não sei se é a orientação que a gente pode dar, mas a gente conversa sobre um desconforto que é seu, mas que pode ser de muitos daqueles que estão nos ouvindo e que conversam com a gente no programa e que trazem histórias no programa. Existem histórias similares. Então, o desconforto, ele começa a te atravessar. Se ele começa a te atravessar, é porque você está precisando se perguntar, está precisando se olhar. Nós falamos muito aqui em nossa casa porque nós temos uma mentora querida, que é Joana de Ângeles, que fala de autoconhecimento para nós todo o tempo. Com certeza. Não é, Iraci? Muito, muito, muito. Todo o tempo, em todos os seus... tudo aquilo que ela dita, a gente faz, todos os seus ditados, tudo aquilo que ela ditou para Divaldo Franco tem como pano de fundo uma proposta de autoconhecimento. Então, quando a gente começa a ter um desconforto, alguma coisa faz com que a gente... Mas será que a vida é isso mesmo? A proposta é: olhe-se, se permita. Olhe para você, olhe para a sua história, veja quando toda essa intensidade começou, que criança você foi, qual foi a sua experiência enquanto você era bem menina, como é que isso foi acontecendo ao longo da adolescência, essa necessidade é desde sempre ou brotou a partir de um certo momento na vida, porque isso está batendo na sua porta. Uma coisa eu acho muito importante a gente salientar é que realmente filho é filho para a encarnação inteira, filho para sempre. Porém, não te pertence. Você está colocando ali como se você tivesse ligada e presa ao filho a encarnação toda. Então, vamos botar os pingos nos is. Quando nós temos os filhos, estamos na fase de educação, a fase de transformação, até se tornar adulto, então realmente está morando sobre o meu teto, está comendo da minha comida, está morando na casa que eu banco, que eu sustento, então
está ligado a mim, dança a música que eu tocar, sem dúvida nenhuma. Porém, quando esse filho se casa, ele vai constituir a família dele. Eu não sou mais família dele. Eu passo a ser um familiar dele. Eu sou mãe, eu sou pai, mas sou somente um familiar. Então, a família dele passa a ser a esposa, os filhos, ou o marido e os filhos da família que constituir. Então, olha para você e veja a mesma forma. A sua mãe deixa de ser a sua família, o seu pai deixa de ser a sua família e passa a ser familiar quando você constituir a sua família. E depois a sua família se estende, você passa a ser um familiar, você e o seu marido, e os filhos seguem, constroem a vida dele, e a vida é quem mesmo? Você e o seu marido, você e a sua esposa, você. Então, como é que funciona isso? Ou você sozinho também, por que não? É verdade. Então, assim, como é que essa história acontece? Em algum momento, você, não sei, assim, a gente não tem isso no seu relato, se você mora com seus pais ainda ou não mora, a gente não Ela sabe. não diz. Mas em algum momento, se ainda não aconteceu, vai acontecer. Com E aí, certeza. como você vai lidar com isso? É importante sempre pensar que existem circunstâncias que vão envolver a vida da gente para sempre. Então, ele está falando dessa história do apego, né? Ou seja, porque a gente estava falando do meu marido, quantos maridos eu já tive, ou quantas esposas, a depender das existências passadas. Então, a gente fala é meu, é meu, é meu. Nada é meu, nem meu corpo. Nem o marido é meu, nem a mulher, A seja gente lá vai quem embora for. e o corpo fica A aqui. gente... E aí o filho também, porque tem a ver com o que Iraci, com a fala da Iraci de há pouco, quando ela dizendo, eles vão viver a vida. Então, tem uma frase que eu li e ouvi esses dias de um pensador, ele se chama Sri Ram, que ele diz, a vida traz para nós dons. E nosso papel é enriquecer esses dons que a vida trouxe, devolvendo para o fluxo da vida. Isso vale para tudo. Tanto para os filhos que a gente possa ter, como para aquilo que são as nossas aptidões, as nossas conquistas. Então, a gente recebe dons, você tem uma vida profissional ativa, tudo indica que você é bem-sucedida, porque você fala dos trabalhos, dos projetos, dos produtos, das campanhas. Então, você tem uma vida que você encontrou de sucesso. A gente não pode saber o tamanho dele, mas você encontrou uma vida profissional e você está trabalhando nela. Então, seja como for, são dons que a gente tem. Quando a gente tem esses dons, a gente enriquece, potencializa com aquilo que a gente tem e devolve para a vida. Isso vale para os filhos, como vale para qualquer projeto. Então, quando você fala de paixão, me ocorre uma outra palavra que é amor. Tudo que eu faço e eu coloco amor, que é uma pequena, não sei se eu posso chamar de pequena, mas é uma transformação em relação ao que a gente entende por paixão. Porque também me ocorre assim, o que é paixão? Cada um pode entender as palavras, elas podem ter compreensões distintas. Nós sentimos de forma diferente. A emoção que bate em mim, de certa forma, não é a mesma que bate em você da mesma maneira. É uma forma diferente. E como você estava falando dos seus próprios projetos, né? Cada projeto que você faz, cada campanha publicitária que você faz, é um novo projeto, é uma nova paixão. Sim, porque você mesmo está comprovando que isso, que a campanha, que o trabalho, ele não é permanente. Você tem que ficar fazendo a mesma coisa sempre. Não, você está fazendo
produtos diferentes, coisas diferentes. E isso é para tudo na vida da gente. A própria Jane, como terapeuta, ela atende as suas pacientes e as suas pacientes vêm com suas histórias, os seus relatos, as suas dificuldades, para que ela auxilie, para que ela oriente. E cada época, conforme vai passando o tempo, a vida, os relatos delas também vão sendo diferentes, as coisas, histórias vão sendo diferentes. E ela, como terapeuta, vai mostrando a amplidão da vida ali, não é isso? É bem assim, quando já que você falou do setting terapêutico, a gente chega para conversar com o terapeuta levando algum tipo de questão, às vezes mais de uma, mas tem sempre uma questão central, a questão daquele momento, que às vezes a gente entende que, bom, ok, já resolvi, daqui a pouco a vida traz outra, porque é assim. A gente vai descobrindo, se redescobrindo, matando o que precisa matar, né? Porque não tem jeito, fazendo renascer, trazendo para a luz o que precisa ser iluminado e a natureza das questões vai mudando. Você falou uma coisa super importante, Jane. Tudo morre, nada há de eterno. As curas que Jesus fez, Lázaro, seja lá quem for, qual dos seus discípulos que ele tenha revivido, tenha voltado à vida 3 dias depois, não sei quantos dias depois, morreu também. Depois, curou, tratou e também morreu, não está aí até hoje. Moisés também não está aqui até hoje. E foi um grande homem. E então, é isso. peraí, nada é permanente. Tudo é passageiro, tudo morre e renasce, porque tem que morrer para renascer novamente. Né? É a lei da vida, é a lei da transformação. Senão, o mundo não teria esse progresso que tem hoje. Né? Isso é muito importante. E é isso mesmo. E quando você fala da relação de ter alguém de quem é alguma coisa mais duradoura, eu estou me lembrando também de uma fala de Platão que ele diz: quem é a nossa alma gêmea? Às vezes a gente está procurando, passa uma existência inteira achando que vai encontrar uma alma gêmea, a outra metade da laranja, essas coisas que a gente, meio clichês que a gente ouve a vida inteira e vai buscando e entendendo o que não vai encontrar. Platão tem uma fala que eu gosto muito porque ele diz assim: a metade da laranja, a alma gêmea, e não necessariamente é na relação afetiva conjugal, mas é aquela que está junto de você e faz com que juntos vocês se tornem pessoas melhores. Perfeito. Perfeito, Jane. Então, a gente às vezes está buscando no outro, está buscando fora um complemento que não vai achar, está buscando no outro, está buscando fora aquela intensidade, como você fala, dessa intensidade de paixão, você é muito intensa e quando a intensidade acaba para você, perde o valor, não é? Quando esse grau de intensidade que você traz para a sua vida, ele começa a ceder, você se desinteressa, perde o valor. É importante olhar para isso. É importante você entender por que perde o valor na hora que você construiu, né? Porque isso é uma ideia construída. Não necessariamente é assim. Você, em algum momento da sua vida, aprendeu que a vida só tem valor se ela for muito intensa. Por que será? Por que a gente não pode viver momentos de calmaria também? Tem valor, porque tudo tem valor. Nós somos tudo e precisamos de tudo nas experiências da vida. E é muito importante isso, porque, como você mesmo disse, né, é importante esse momento da construção. Mas o momento que começa a perder o brilho, está perdendo o brilho algo, porque vai começar a acender o brilho de outro algo. Né? A vida é esse movimento, ela se movimenta o tempo inteiro, nada é permanente. Então, tem que algo ir morrendo para ir outro algo acendendo.
Porque senão a gente não dá conta, só coisa acendendo, acendendo, a gente não dá conta de tudo isso também, né? É verdade. E aí eu estou me lembrando de... Joana sempre fala para nós assim, se está trazendo desconforto, se não está pacificado, é porque o valor não é verdadeiro. Exatamente. Ele não é real. Toda vez que a gente se volta para as questões, para aquilo que é valor do espírito, existe pacificação. Existe, quando a gente está voltado para aquilo que é valor interno, e não só o valor que está voltado para o lado de fora, não que a gente vá tirar a legitimidade do que está fora, a gente precisa também do que está fora. O ruim é essa unilateralidade, ou seja, só o fora existe e o dentro não tem mais. Quando eu entendo que sou um espírito imortal, que os valores que norteiam minha vida, de alguma forma, precisam estar ancorados nessa imortalidade, eu começo a ter pacificação no meu espírito. Exatamente. É fácil? Ah, não é. Dá um trabalho, querida. Existem altos e baixos, momentos que a gente dá conta, momentos que a gente não dá e tá bom também assim, porque não dá para ser diferente. Uma paixão mais equilibrada. Exato. Não significa que você não tenha paixão, não significa que você não tenha inúmeras outras paixões na sua vida. Muito pelo contrário, vai ter sim durante a vida inteira paixões que vão brotando. Porém, diferente daquela paixão que tem que bater, nossa, ela tem vida, ela tem fogo, ela tem chama, mas ela tem equilíbrio, porque nós já temos amadurecimento, nós já temos experiência, e a bagagem que a gente traz das nossas experiências, das nossas paixões anteriores, faz com que a gente fique mais centrado, mais equilibrado e saiba degustar melhor aquela paixão, não é isso? É isso. Então, amiga querida, a gente pode dizer que a vida está te fazendo um convite. Olhe para esse desconforto. Olhe para o convite que a vida está trazendo para você. E veja quais as transformações que ela está te pedindo. Nós não estamos dizendo para você abrir mão da paixão, até porque, mesmo que você queira, você não vai conseguir. É da sua natureza, não é? Exato. Alguns de nós tá com essa paixão mais embotada. Então, é da sua natureza. Mas olhe como Iraci trouxe para nós agora. De que forma você consegue equilibrar a sua paixão para transformá-la no amor? No amor que vai trazer esse chão que você busca para que as coisas possam ser mais duradouras, para que as experiências da sua vida possam durar. E você confiar nisso. Com certeza. Jane, em uma palavra, uma emoção para ela reconstruir na vida dela. Eu acho que equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra, não sei se ela não é uma emoção, né? Mas você vai equilibrar a sua paixão, trazendo esse equilíbrio, como nós já falamos ontem. Equilíbrio para você saber onde você coloca a paixão e o que você consegue permear com o amor, tão importante para a vida de todos nós. Porque é para isso que estamos aqui, para amar. É isso aí. Jane, muito obrigada por você estar Eu que agradeço. aqui de Sempre volta muito bom. com a gente no programa. Sempre muito bom. Muito bom. Obrigada. Então, vamos ver agora o que é que podemos trazer para você pela doutora Nise da Silveira, que vem fazendo um comentáriozinho sobre a sua reconstrução. Olha só o que ela diz. Por vezes, o indivíduo está vivendo uma ansiedade que desconhece de onde vem, porque observa a vida atual, os acontecimentos recentes
e, na verdade, não encontra motivações que justifiquem as ocorrências ambientais ou psicológicas. O que a doutora Anísia quis dizer com isso? Alô? Pois é. Ela está dizendo o seguinte, que a gente tem uma ansiedade tão grande para continuar vivendo motivações, paixões e ansiedade pelo novo, por trazer um novo, que quando começa a baixar, começa a acalmar um pouquinho a nossa emoção, que é aquela que você chamou de paixão, né? De interesse pelas coisas, quando ela começa a acalmar um pouquinho, já está te acionando uma ansiedade maior, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou buscar agora? Porque todos nós vivenciamos tantos conflitos na nossa vida e nós buscamos razão para viver, motivação para viver. A gente para e olha e fala assim, para que eu estou vivendo? Para que está servindo a minha vida? Que diferença está fazendo no meu caminho, ou na do outro, ou na da família? Estou vivendo para quê? Quando eu paro e pergunto, estou vivendo para quê? Eu esqueço de fazer a maior pergunta que deveria estar fazendo para a minha vida. Não é estou vivendo para quê, como se eu tivesse que fazer alguma coisa para alguém. Eu estou vivendo por quê? Porque a vida me alimenta. A vida é para ser respirada, vivida, motivada, através das coisas, sim, materiais, através da convivência, através, sim, dos relacionamentos, através, sim, da interação espiritual. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que temos. E a vida é feita de ciclos e oportunidades. Nada é estático. E se a gente parar para observar, olhar a nossa vida lá para trás um pouquinho, a gente vai ver que teve uma fase que a gente aproveitou muito, isso, aquilo, aquele outro. Uma outra fase que nós deixamos aquilo de lado e que a gente diz assim, aquilo não me representa mais. Sabe roupa? Sabe moda? É exatamente isso. Você curte uma roupa, adora uma roupa, deixa ela pendurada no seu guarda-roupa, daqui 4, 5 anos, você fala, eu não vou dar essa roupa embora porque eu adoro ela. Eu sempre gostei muito, mas você não usa. Sabe por quê? Porque aquela roupa já não te representa mais. Ela já não encaixa mais com o seu momento atual, com a sua vida atual, com o seu ciclo atual. Ou seja, aquela roupa já não fala mais de você, mas ela tem uma história. E essa história você está guardando no seu guarda-roupa. E você não precisa. Então, se eu não tenho mais utilidade, eu dou ela embora e guardo essa história aqui. Porque foi com ela que eu construí quem eu sou hoje. E posso continuar caminhando. Então, é exatamente isso. O que não me representa mais, o que não fala mais de mim, não faz parte do meu ciclo atual. E eu procuro, sim, as coisas que fazem parte do meu ciclo atual, da minha vida atual. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça de enviar a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 57 3999. E todo sábado às 19 horas a gente está aqui, ó, juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E, lógico, trazendo pessoas cultes, pessoas experientes
que falam do seu momento, que falam da sua vida e falam o quê? Das nossas emoções. Afinal de contas, a nossa vida é pura emoção e através das emoções que nós construímos os sentimentos. Então, é isso. Para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, muita alegria, eu deixo aqui um beijinho mega carinhoso para você. E Jesus nos abençoe.